Olá, Leonardo. Oi, bem? Bem? Tudo jóia. Sim. Rômulo também está chegando. Conectando seu áudio, Rômulo. Acho que mais alguns instantes. Conectou. Tá ouvindo a gente? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Perfeito. Desculpem aí o atraso, mas estava numa ligação e demorou aqui para entrar Não tem Não tem problema. problema. Normal. E aí, Rômulo, tudo bem? Como é que tá aí? Está no Paquistão, né? no Paquistão. Tudo ótimo. Que bom. E Aqui aí, como é que tá? a pandemia diminuiu de intensidade, né? Assim, a partir dessa semana ou da outra, assim, provavelmente já vai voltar à vida normal, escola, universidade, tá? Então, diferentemente do Brasil, o número de contaminação aqui foi muito baixo, assim, comparativamente. Hoje deve ter uns 6 mil casos ativos só. No país Então, inteiro é muito bom. Aqui é um horror, né? Mas vamos é, torcer para essa vacina aparecer logo, para a gente voltar à vida normal, né? tomara, né? É. Vamos ler, esse aqui é o Leonardo, tá? Ele está no colegial, no terceiro ano, e ele gosta Certo. muito de filosofia, sociologia, ele pensa em direito e talvez a carreira diplomática também dê certo para ele, que ele gosta bastante de estudar, ele é super curioso, adora conhecimento e vai atrás de buscar informações. Então, a gente acredita que falando com você, ele pode ter uma visão legal de qual caminho que ele pode seguir, né, se ele escolher a carreira diplomática. Mas era interessante saber na realidade como que é, né? Nada como um profissional da área para contar para gente. Você sempre soube que queria ser diplomata? Como é que foi a sua carreira profissional? Não, não, na verdade, a primeira vez que eu pensei na diplomacia, e sem muito entusiasmo, isso era mais uma curiosidade, eu já tinha acabado a faculdade, já acabei a faculdade em 2001, junho de 2001. Então, de junho até outubro, novembro, assim, eu já trabalhava, mas eu pensava em mudar de emprego, e eu pensei, bom, quais são as opções? E você está onde, Leonardo? São Paulo? É interior de São Ah, Paulo. é interior. Eu de São Paulo. Você fez qual Eu morava em faculdade, São Paulo. Rômulo? Desculpa te interromper. Curso do quê que Eu, você come, fez? eu comecei a fazer educação física, depois fui para direito, depois me formei, na verdade, em ciências sociais. Ah, legal. E aí, em São Paulo, diplomacia não é algo muito popular, né? Diferentemente do Rio, de Brasília, que as pessoas têm conhecidos, que têm familiares diplomatas e tal, ou mesmo seus próprios parentes. Em São Paulo não é muito comum, porque a iniciativa privada é bastante dinâmica, né? Uhum. Mas aí me apareceu assim, um panfleto, eu pensei, isso aqui pode ser uma opção. E aí fui fazer uma aula em um cursinho um dia lá, que era esse panfleto, e aí eu achei o ambiente muito formal e desisti por certo tempo. Aí só voltei a esse plano em 2005, que foi quando eu passei. Então, não pensava. Era algo que eu conhecia de curiosidade, a carreira, mas não era algo que se apresentasse assim como uma opção muito óbvia para mim. Bacana. E, Rômulo, o concurso para o vestibular, na época que você prestou, era muito complicado? Você passou muito tempo estudando, se preparando para o concurso? Ou com as experiências, com a formação que você teve em ciências sociais, um pouquinho do direito te ajudou? O concurso, você diz, do Rio Branco. Isso. Sim. É, então, é o que eu digo sempre para os estudantes. Né? Eu não sei se vocês sabem, eu estou dando um curso, nesse momento, estou dando um curso de política internacional para os candidatos. Que legal. Então, a gente está conversando com os candidatos que estão fazendo a prova nesse momento e a gente acaba conversando bastante sobre isso. E uma coisa que eu digo para eles, e vou repetir aqui, é o seguinte: esse é um concurso muito longo, que cai muita coisa, cai muita disciplina. Isso costuma assustar as pessoas que pensam assim, eu tenho que saber muita coisa. Uhum. Mas, por outro lado, isso dá uma certa flexibilidade para o concurso, que é a flexibilidade que eu utilizei, que é o Uhum. seguinte: a sua experiência de vida conta. E experiência de vida não é idade, tá? Experiência de vida é quanto você aproveita das experiências que estão ao seu dispor ali. Uhum.
O que você faz, experiência também é o que você faz da sua vida, né? Também conta. Então, no meu caso, eu realmente saí do emprego que eu tinha lá em 2001 e fui para o jornalismo. Até iniciei o curso de jornalismo e fui trabalhar como jornalista. E depois fiz uma especialização em economia. Então, toda essa experiência acabou digamos, dando alguma facilidade para estudar as matérias do concurso. Uhum. Então, e como era um plano assim meio secundário, eu não tinha muita pressão, eu não parei minha vida para estudar. Tem muitos colegas que fazem isso, eles param a vida, saem do emprego, dão um tempo na família, assim, transformam a sua vida pessoal assim, num casulo e ficam só estudando. Para muitos isso é viável e efetivo, mas eu digo que para o concurso eu daria outra receita. Eu daria uma receita assim: se você está entrando agora na faculdade, você tem 4 anos aí pela frente antes de se habilitar a fazer o concurso, separar um tempo de 2 horas que seja por dia para fazer o estudo, mas sem mudar a sua vida, sabe? Porque muitas das experiências que você vai ter normalmente na vida, elas são aproveitáveis no concurso, porque o concurso não mede só conhecimento, ele mede bom senso. Muito do concurso é bom senso. É isso que eu estou falando no meu curso de política internacional. Então, política internacional é uma coisa muito específica, mas mesmo dentro de política internacional, eu estou dando essas dicas para os alunos de que o bom senso não está no edital, mas é uma parte muito importante do concurso e do trabalho do diplomata. Eu costumo dizer, eu tive uma vida muito heterodoxa, no sentido de eu não sou exatamente aquele perfil do diplomata médio que tinha uma vida muito regrada, fez o 2º grau bonitinho, depois fez a faculdade bonitinha, já tinha isso em mente. Bom, a começar que eu era atleta antes, então a primeira faculdade que eu fui fazer foi de educação física, na verdade bacharelado em esporte, que era um curso novo, pensava em ser treinador de alto rendimento. Depois fui fazer direito e fui trabalhar. Eu fiz um concurso para o Tribunal Federal, então fui trabalhar com isso. Nada disso tem nada a ver com a diplomacia, né? O meu 2º grau e o meu 1º grau, grande parte eu fiz em escola pública, brincava na rua normalmente. Minha família não é rica, aliás, é o contrário de rica, era muito pobre. Então, o que eu digo? Essa experiência de vida, inclusive a experiência de ser pobre, de estar na rua, de saber onde eu podia ir, onde eu não podia, as pessoas com quem eu poderia falar, as pessoas com quem eu não poderia, onde é que eu podia arrumar briga, onde é que eu não poderia arrumar briga. Tudo isso que parece algo muito longe da diplomacia, pelo contrário, tem um uso na diplomacia e no concurso. Quer dizer, você saber onde você vai gastar seu tempo, onde você vai gastar sua energia para estudar, para dedicar tempo, para gastar mesmo recursos, né? Uma dica que eu já dou de antemão, que provavelmente você vai perguntar: eu começo como? Né? Estando no 3º ano do 2º grau. Você começa estudando línguas, porque depois não dá tempo, né? Eu era um estudante de inglês muito ruim, né? Eu sabia me comunicar, oralmente eu sabia me comunicar bem, mas eu era péssimo em gramática, em produção textual. Quando eu passei nas fases e eu vi que eu tinha que fazer a prova de inglês, eu quase entrei em desespero, eu tive que dar uma reforçada ali, eu tive 2 semanas só lendo e escrevendo em inglês para recuperar o tempo perdido. E foi o meu ponto mais fraco e corri um risco ali de não passar. Então, eu sugiro, primeira coisa de tudo uma atenção especial às línguas. Em inglês, especificamente, que é um nível alto, que se exige desde o início. Francês e espanhol não é um nível tão alto, mas quanto mais bem preparado você tiver, melhor. Porque o estudo das línguas é uma preparação de, no mínimo, médio prazo, né? Não dá
É diferente de você não sabe nada de direito, vamos supor, mas vai fazer uma prova de direito. Você pega ali 3, 4 livros, você Já consegue, né? se habilita a fazer a prova, né? Línguas não é assim. Línguas tem que começar nesse momento aí, onde você está agora. Eu te diria que se você já não está, provavelmente você já deve estudar inglês, mas se você não tiver, você tem que começar já, para no final da faculdade você estar habilitado a fazer uma prova de inglês de alto nível. A segunda dica imediata, porque a prova ela tem 5 disciplinas grandes: História Geral e do Brasil, Geografia Geral e do Brasil, Direito Internacional, Economia e Política Internacional, além de língua portuguesa, inglês, espanhol e francês. Dessas 5 disciplinas, a que você precisa começar a estudar já é História do Brasil. Por quê? Porque com História do Brasil e depois História Mundial, você vai ter acesso aos elementos que você vai estudar depois em economia, em política internacional, em direito internacional. Você vai aprofundar questões que você já vai ter visto tendo estudado História do Brasil. Muitas vezes a gente lê os livros iniciais de História do Brasil e a gente não tem tanta preparação para entender com tantos detalhes alguns eventos. Você vai entender esses detalhes lá quando começar a estudar economia ou direito ou política internacional, mas pelo menos você já vai ter visto, já vai fazer sentido para você tudo aquilo que você vai estudar com mais detalhe depois, tendo estudado História do Brasil. Então, dica inicial aí é isso, assim, para já. Muito bom. E, Rômulo, então, essas 5 matérias que você falou, é com uma intensidade no vestibular, e são várias etapas? No vestibular não, no concurso. São várias etapas? Como é que funciona? A primeira etapa é uma etapa de múltipla escolha. Isso varia, mas assim, acho que esse ano serão 80 questões dessas 5 disciplinas, mais português. E aí é uma pré-seleção, inclusive chama isso, teste de pré-seleção. Múltipla escolha, aí talvez os 200 ou os 250 primeiros, mais bem classificados, vão fazer as próximas fases. A segunda fase é uma prova de português, que envolve redação, interpretação de texto, tem alguma gramática, mas não é o foco da prova. Redação, interpretação de texto, resumo, que envolve você ler um texto e saber o que é prioritário naquele texto, que é puxado, eu diria, mas assim, quem fez uma boa preparação e tem uma boa carga de leitura, e não só das matérias específicas, tá? Livro, romance, brasileiro e estrangeiro. Para vocês terem uma ideia, no meu ano, pouquíssima gente passou na prova de português. E na minha redação, eu usei como exemplo ali um texto do Machado de Assis que eu tinha lido havia assim 3 semanas por opção, não era parte do estudo. Num dos intervalos do estudo, eu li uma crônica do Machado de Assis e usei na prova. Claro que não é isso que me fez passar, mas estou dizendo, todos os elementos são úteis na prova de português. Aí a terceira fase é uma fase combinada dessas 5 disciplinas que eu falei. Só que são provas subjetivas, então são questões discursivas. Cada final de semana, ou sábado é uma prova, domingo é outra. E o outro sábado é outra prova, domingo é outra, e o outro sábado é outra prova. São provas de 5 horas, para você colocar ali, escrever tudo que você sabe sobre as questões que aparecem. É um edital longo, mas ele admite uma certa flexibilidade que eu falei no início, que é o quê? Exatamente por ser um concurso longo, que cobra muita coisa, o que é cobrado não é cobrado com o detalhe, o número específico. É cobrado do candidato que ele conheça
a grande conjuntura que o assunto está inserido. Então, não são detalhes, né? Não é isso. Não é um concurso, por exemplo, vários concursos aí da área legislativa, você tem que saber ali qual é o prazo de determinada ação judicial, tem prazo de 8 dias e não 5. O concurso do Rio Branco não é isso, né? Não é o detalhe da lei ali, mas quer dizer, quem escreveu a lei? Para que a lei é importante? Qual é a relação da lei, daquela lei específica, com a relação internacional? Para que aquilo importa para uma situação emergencial, por exemplo? Só estou dando exemplo. É algo mais geral, não é o detalhe da questão. Então, isso te dá uma liberdade, e como é um processo longo, você estudou muito. Quem está estudando está lendo muita coisa, está lendo muita coisa. Então, quando cai uma questão específica, a pessoa pode usar outros repertório, elementos. Né? Tudo que já sabe, que já viu. Exatamente, o repertório. Buscar no próprio repertório elementos para montar uma redação interessante. Muitas vezes ela nem sabe aquele detalhe específico ali, só que ele sabe que, vamos supor aqui, o orçamento dos Estados Unidos para a defesa é muito alto, mas ele não sabe quanto exatamente, mas ele sabe que é alto. Talvez não precise botar o número, mas saber que ele é alto, que é o mais alto do mundo, é importante. Entendeu? É diferente. O tipo de abordagem é diferente. Sobre o curso, né? Provavelmente você vai me perguntar isso também. Qual curso eu vou fazer para virar diplomata? De verdade, assim, com toda franqueza, não faz a mínima diferença. Porque não é o curso que vai te preparar para o concurso. Você pode falar assim, mas cai direito. Então, se eu fizer direito, cai direito internacional. Direito internacional é um semestre de todo o curso de direito. Então vou fazer relações internacionais. Vários colegas está aumentando o número de pessoas formadas em relações internacionais a cada ano no concurso. Mas não é porque a disciplina, não é porque o curso prepara para o concurso. É porque, como você, as pessoas já pensavam nisso antes, aí na hora de escolher um curso para fazer, bom, eu quero ser diplomado, eu vou fazer relações internacionais. Na realidade, não faz a mínima diferença. De verdade, assim, não faz a mínima diferença. Eu diria que talvez o curso mais útil para o concurso, e mesmo assim não é definidor, eu só estou entre os cursos, seria o curso de História. Porque aí todo o curso é direcionado para um tipo de abordagem que vai ser útil, né, para o concurso. Ou talvez o de Geografia, eventualmente. Mas todos os outros, assim, eles são absolutamente insuficientes. Nenhum curso superior prepara para o concurso do Rio Branco. Essa é a verdade. Bom saber. Muita gente acha que fazendo relações internacionais vai estar apto, né, para o concurso e tudo mais. É importante essa informação. E tem uma outra coisa, e isso, esqueci de falar, é um elemento que importa muito aí nessa história de escolher o curso. Você pode estar... como eu falei para vocês, eu saí da educação física e fui fazer direito. Fui fazer direito na USP, fiz 1 ano. É difícil chutar uma porcentagem aqui, mas 50% dos meus colegas de curso não davam a mínima para o curso. Passaram no vestibular da USP, que é difícil, então tiveram uma boa preparação de segundo grau, mas não davam quase muita atenção ali para o curso de Direito. Então, de novo, mesmo que você vá fazer o curso de História e você não faça um bom curso, quer dizer, fazer um bom curso é do aluno, hein? Não estou falando nem da faculdade. Você não faça, não tire proveito dessa experiência, não vai adiantar nada. Então, no fundo, quem faz o curso é você, né? Com muito pouco, um mínimo de dedicação, um aluno médio passa em qualquer curso do Brasil.
inclusive medicina, tá? Não no vestibular, estou dizendo na faculdade. Então, formar-se, ter uma formação num curso superior, te dá o diploma, mas não te garante de forma nenhuma sucesso em nenhuma carreira, não é só na diplomacia, em nenhuma carreira. E na diplomacia, só que em várias carreiras a pessoa acaba conseguindo um emprego porque estudou em tal escola, ou etc. E aí acaba se escondendo durante a carreira e, bom, o problema é que o concurso, a carreira diplomática tem um concurso, né? Tem um momento que você tem que saber, você tem que apresentar ali resultado. Isso não significa, de novo, hein? O que eu falei para entrar no curso superior, tem muita gente que sai do segundo grau, estuda e passa em medicina, direito e tal, e faz um péssimo curso superior, tem na diplomacia também, tá? O cara passa no concurso e vira um péssimo profissional, né? Não só na diplomacia, várias carreiras públicas. Né? A pessoa passa no concurso e acabou, nunca mais se prepara, nunca mais lê, nunca mais... Bom. É que muita gente pensa no concurso público como uma maneira de estabilidade e tranquilidade. Uma vez que ele foi aprovado, ele não precisa desenvolver mais muita coisa, porque está tudo resolvido até então. Mas não é assim, né? E tem que estar também no dia a dia e na carreira. Se é de agrado, né? Se você vai realmente gostar de desenvolver aquela atividade. Né? Não é simplesmente... Sim, exatamente. Muito bom. E, Rômulo, depois de passar para o Instituto Rio Branco, quais são os próximos passos de um diplomata na vida prática? Depois que você é aprovado no concurso, você faz 2 anos do curso de preparação. E é um ótimo período, porque você passa 2 anos estudando. É muito gostoso, porque geralmente quem se interessa por essa área gosta dessas disciplinas. Né? E aí você vai ver de novo, assim, história mundial, economia mundial, comércio exterior, inglês, francês, espanhol com muito detalhe. Você passa 2 anos estudando negociação em inglês. É possível fazer outras línguas também, árabe, chinês e tal. E aí, depois desses 2 anos, você começa a trabalhar. Já no Rio Branco, você já é diplomado, já é profissional, digamos, já está na carreira. Mas aí, só depois de 2 anos, depois que acaba o Rio Branco, é que você é alocado nas divisões existentes. E essa alocação é pela colocação, é uma combinação da colocação do concurso e do curso. Né? E aí os primeiros lugares ali escolhem as vagas que estão em aberto no Itamaraty, né? No Ministério. As várias divisões apresentam as vagas. E aí, primeiro lugar, quero ir para a divisão de promoção comercial. Aí o segundo lugar, você quer ir para onde? Eu quero ir para a divisão de meio ambiente, e assim por diante. Em geral, as pessoas começam a trabalhar em Brasília e tendem a ficar em Brasília antes da primeira vez que vai para o exterior, entre 1 e 4 anos, dependendo de onde você quiser ir. Os postos no Itamaraty são classificados de A a D. Então, o que são postos A? São postos confortáveis em países da Europa, tem voo para todo lugar, esses são seguros, então esses são postos A. Os postos B são postos na Europa também, mas ou faz muito frio, ou são no leste europeu, ou, por exemplo, Bogotá, alguns postos da América do Sul que são próximos, tem alguma, não são cidades muito difíceis, mas tem alguma dificuldade, e aí e assim segue, né? Por exemplo, Nagoya, no Japão, uma cidade super segura, super limpa, super tranquila e tal, que é longe. Né? Para chegar no Brasil é distante, então é um posto B, não é um posto A. E aí os postos C são um pouco menos tranquilos, né? Um pouco menos confortáveis, e os postos D são postos considerados difíceis, o que te asseguro que não são nada difíceis. Eu só servi em posto D até hoje. Tá? Eu gosto de servir em posto D porque eu tenho curiosidade nesses lugares. Mas diplomata vive tranquilamente e confortavelmente em qualquer lugar. Então, eu trabalhei na Venezuela, no Suriname, na Etiópia e hoje no Paquistão. A minha vida é absolutamente confortável, né? Super confortável, não tem nenhum problema, zero de problema. É claro, na Etiópia, por exemplo,
De vez em quando no supermercado não tinha leite desnatado. De vez em quando no supermercado não tinha ração de boa qualidade para o cachorro. Esses são problemas mínimos, né? O diplomata acaba vivendo bem em quase qualquer lugar. É óbvio que, por exemplo, hoje na Venezuela está muito difícil, mesmo para diplomata. Alguns lugares acabam realmente, por conta de conflito, guerra, desastre, tal, acabam ficando difíceis mesmo para diplomata. Mas, em geral, e aí esse tempo que você fica em Brasília no início da carreira tem a ver com o lugar que você quer ir. Se você quer porque quer ir para um posto, a gente chama de posto, né, os países, um lugar muito confortável, seguro, então você tem que passar mais tempo em Brasília trabalhando nisso, às vezes até 4 anos. De semestre a semestre muda, porque as remoções, essa transferência para outros países acontece de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses tem o plano. Aí você vai lá, se inscreve no plano, fala, eu quero mudar de país. Aí vão apresentar uma lista dos lugares que tem, você vai poder escolher. Só que essa lista, ela tem a ver com os seus requisitos, né? Às vezes, se você está no início da carreira, tem vaga nessa, nessa e nessa. Se você pode ir para aqueles lugares, se é Washington, é claro, é posto A. Mas se você só tem 2 anos que está trabalhando, você não pode ir para Washington, porque naquele semestre ali a regra de 3 anos, por exemplo. Então, depende de onde você vai querer ir, você fica determinado número de anos inicialmente. Aí, essa primeira remoção aí, todo mundo pergunta, é obrigatória, não é obrigatória? Eu posso virar diplomata e ficar em Brasília? Poder pode, só que você não, para você ser promovido para os outros cargos, há uma série de requisitos e um deles é o tanto de tempo que você passou no exterior. Então, na primeira promoção não tem isso, mas da segunda para a terceira, você já tem um tempo mínimo de exterior para poder ser promovido. Então, pode ficar no Brasil o tempo inteiro? Pode, mas você não vai subir na carreira. E outra, no exterior, no fundo, é onde você tem a experiência diplomática mais interessante. Quem escolhe para onde você vai? Ou melhor, você é obrigado a ir para algum lugar? Não, não é obrigado a ir para nenhum lugar. Você se inscreve no plano, eles vão te apresentar uma lista. Se nenhum daqueles lugares, você não quiser ir para nenhum daqueles lugares, você não precisa sair. Você fica onde você está. Isso se você não tiver estourado seu tempo. Porque uma vez que você vai para o exterior, você tem um mínimo de 2 anos e um máximo de 3 anos e meio para ficar. Então, você não pode pedir para sair antes de 2 anos. O mínimo são 2 anos. E quando chega a 3 anos e meio, você é automaticamente inscrito nesse processo de transferência. E aí, se a lista que te apresentaram, você não quer ir para nenhum lugar, você não é obrigado a ir. Aí você volta para o Brasil, se você não escolher nenhum daqueles lugares ali que estão disponíveis. Então, ninguém te obriga a ir para nenhum lugar, mas em algumas situações você acaba tendo uma lista ali de opções que nenhuma te agrada. Então, pode ser que você acabe indo para um lugar que você não queria, mas é você que escolhe, ninguém te obriga. Você que escolhe porque são aquelas opções. Ou voltar para o Brasil. Agora, isso não tem a mínima importância, de verdade, isso não tem a mínima importância, porque muitas vezes as pessoas não vão para o lugar que gostariam de ir, vão para um segundo, para um terceiro, e acabam sendo muito felizes lá, mais felizes do que seriam naquele lugar que elas imaginaram. Então, isso... E o salário é o mesmo, né, Rômulo? Em qualquer um dos países é a mesma remuneração? Ou tem diferença? Não. Na verdade, tem uma diferença até bastante significativa em relação a 2 fatores. Um é o custo de vida no país, né? E outro é a dificuldade no país. Por que isso acontece? O custo de vida é óbvio, né? Para viver em Tóquio, por exemplo, o custo de vida é altíssimo. Então, não dá para você pagar o mesmo salário em La Paz e em Tóquio. Se fosse o mesmo salário, o cara que foi para Tóquio ele não consegue viver. A variação da moeda é gigante também, né? Isso. E um segundo elemento é a dificuldade. Então, postos que as pessoas não querem ir, eles acabam recebendo um incentivo na remuneração para poder gerar algum interesse, né? Porque, vamos supor que
Pega um país assim, que você considera difícil. Filipinas. Muito longe, tem muita dificuldade, o trânsito é feio e tal. Se não houver uma compensação, um salário um pouco maior nas Filipinas, ninguém quer ir já. Mas se não tiver um aumentozinho de salário, aí que ninguém quer ir mesmo. As pessoas só vão querer ir para os Estados Unidos, né? E aí isso faz com que, por exemplo, os salários nos Estados Unidos sejam bem baixos, assim, dentro da carreira são bem baixos, porque naturalmente as pessoas querem ir para os Estados Unidos. Então, o salário é bem baixo e nunca falta gente, né, para ir. Legal. E assim, quais são as atividades que você tem que desenvolver como diplomata? Tem muita variação? Então, essa pergunta é uma pergunta, ela é irrespondível. Pelo quê? Porque o Itamaraty é um pequeno governo. Então, todas as áreas que tem no governo tem no Itamaraty, porque todas essas áreas têm uma relação internacional. Então, o Itamaraty tem departamento cultural, tem departamento econômico, tem departamento de meio ambiente, tem departamento de energia, tem departamento de temas sociais, que é educação e saúde, tem departamento de temas administrativos. Então, é um mini governo. Então, dependendo de onde você vai trabalhar, o seu cotidiano é totalmente diferente. E, além disso, tem áreas específicas. Por exemplo, tem a área que cuida só de Austrália e Nova Zelândia, vamos supor. Isso é um tipo de trabalho muito diferente da área que cuida de Nações Unidas, né? Austrália e Nova Zelândia, ou outros países, é uma relação bilateral. Você vai cuidar da relação entre o Brasil e esses países. Nações Unidas, você vai cuidar de acordos e negociações no âmbito das Nações Unidas. São coisas absolutamente diferentes. E quem vai cuidar, por exemplo, de ciência e tecnologia tem um tipo de trabalho. Quem vai cuidar de cultural tem outro tipo de trabalho. Quem vai cuidar de financeiro do ministério tem outro tipo de trabalho. Isso estou falando em Brasília. Nas embaixadas, isso varia ainda mais. Pelo seguinte, dependendo do tamanho da embaixada, se for uma embaixada grande, tem muitos funcionários. Aí cada um pode cuidar de uma área. Se é uma embaixada pequena, como aqui no Paquistão, só temos 3 diplomatas, cada um cuida de muitas áreas. Então, por exemplo, eu cuido de administração, política, cultural. Então, o cotidiano que eu tenho é muito diferente de um colega que está numa embaixada maior, que cuida só, por exemplo, de administração. Ele não vai escrever nenhum documento sobre situação política do país. E eu escrevo. Outro colega em outro país que cuida só da questão política, ele nunca vai escrever um relatório sobre a situação das contas da embaixada, ou pedindo dinheiro para consertar uma sala, ou consertar um telhado. Ele nunca vai fazer isso. Eu faço. Então, o cotidiano de cada diplomata varia de maneira quase tão grande quanto de você falar assim, eu quero ser funcionário público. O que eu posso fazer? 1 milhão de coisas. 1000 coisas. E isso é muito bom, porque isso significa que há espaço para quase todos os perfis dentro da diplomacia. Então, tem colegas que só trabalham com cultural. Para toda embaixada que eles vão cuidar da área cultural que eles amam, adoram e tal. É possível. Se você tem esse perfil, por exemplo, você pode, em Brasília, estar no departamento cultural e todas as embaixadas que você for, você cuidar de cultural, por exemplo. Ficar na economia, ou na cultura. Exatamente. Tem outros colegas que gostam de administração. Então, eles trabalham em administração em Brasília e, quando vão para o exterior, trabalham na área de administração sempre. O meu perfil, por exemplo, é o oposto disso. Eu gosto de ver muitas coisas ao mesmo tempo, por uma questão pessoal. Então, eu opto por embaixadas pequenas, porque eu cuido de muitas coisas ao mesmo tempo, para não ficar entediado. Isso é uma característica minha, eu fico entediado mais ou menos fácil. Então, se eu não tivesse muitos temas para prestar atenção, eu ficaria já chateado. Então, em embaixada pequena, o que muita gente não quer, muita gente prefere, não, eu gosto disso, eu quero cuidar disso. Autorizar o trabalho, né? Ter uma especialidade e ficar naquilo. Que bacana.
Mas assim, Rômulo, você vê algum tipo de característica ou habilidade que é importante a pessoa ter para ser um bom diplomata? Olha, primeiro a gente precisaria definir o que é um bom diplomata, né? E aí, pegando o gancho do que eu te falei anteriormente, a gente pode descrever um bom diplomata de diversas formas, depende do que ele vai fazer. Mas aí você pode falar, sim, mas tem alguma coisa que serve para todos? Tem, uma coisa que serve para todos, só que serve para diplomata e serve para a vida cotidiana. Bom senso. Bom senso é o que vai diferenciar muitas vezes um diplomata bem-sucedido, digamos, ou exitoso, de um diplomata medíocre. E, de novo, isso significa que o bom diplomata vai ser reconhecido e o medíocre não vai ser. Não. Tem vários diplomatas medíocres que sobem na carreira. Então, e aí vale se perguntar, quer dizer, eu quero fazer um bom trabalho ou eu quero subir na carreira? Algumas vezes vão ser coisas que se juntam, algumas vezes vão ser opções diferentes. Como na vida, como no trabalho privado, tá? Às vezes fazer um bom trabalho para a sua carreira, porque você vai ter como é que é a palavra? Você vai ter contrariado interesses de alguém que está acima de você. Então, não tem receita. Em absoluto não tem receita. Eu acho que as duas, eu daria um outro. Um é bom senso e outro é não ter expectativa e considerar a sua felicidade como algo importante dentro da sua vida, porque muita gente acaba fazendo opções pela carreira e acaba não tendo o resultado que gostaria de ter, e aí ficam infelizes, são pessoas infelizes, aí transformam a vida das pessoas nas embaixadas por onde as pessoas passam, transformam num inferno, dentro da sua casa num inferno. Então, bom senso e Tem um equilíbrio, né, entre o profissional e o pessoal, né? Exatamente. Muito bom. A gente tem só mais 2 minutinhos. Léo, quer fazer alguma pergunta? Não. Tudo respondido, né? O Rômulo foi levando. Ótimo. Não se assuste, não se assuste. É algo bacana. Que legal, eu acho muito interessante. Eu vejo que, eu imagino que tem que ter muita negociação, muita comunicação, né? Saber se expressar em vários idiomas, saber entender a política local, como é que eles conversam, como é que as coisas funcionam. E deve ser muito legal. Eu imagino na Etiópia, onde você passou, nos outros lugares, como foi? Desafiador. Desculpe, tem uma coisa que eu esqueci de dizer, que talvez seja uma qualidade importante, a capacidade de análise. Né? E aí eu te diria que o meu curso de Ciências Sociais me desenvolveu bastante isso, porque é um tema que é muito tratado em Ciências Sociais. É você se distanciar de uma situação e olhar os fatores que influenciam aquela situação. Isso, dentro da diplomacia, é muito útil também. Muito bom. Obrigada, Rômulo, pelo seu tempo, por bater esse papo com a gente. Eu posso fazer um print para depois colocar na nossa rede social e marcar você? Claro. Então, divulga o seu curso também, que é super interessante. Está lá no meu Instagram, tem lá no meu... Eu vou compartilhar. Então, 2, 3 já. Legal, obrigada, viu? Bom domingo para todos. Você já é domingo ou é segunda aí? Como é que tá, Rômulo? Que dia que vocês estão? São 9h de domingo. De domingo? Legal. Então tá certo. Obrigada pelo seu tempo e até mais, então. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço, Ana. Tchau, Léo. Tchau. Tchau.